Meus irmãos, nós vamos agora meditar na palavra de Deus. Hoje é domingo, primeiro domingo do mês, é dia em que nós celebramos a ceia. A igreja já participou da ceia, mas eu queria trazer um assunto aqui que talvez pudesse ser apresentado antes da ceia, mas por circunstâncias nós servimos a ceia primeiro. Olha, eu li na abertura do culto, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, e a partir do versículo 23, eu li este texto clássico da ceia do Senhor. E eu queria chamar a atenção para o versículo 28, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte, pode 11, 28. O apóstolo Paulo diz assim: e assim coma do pão e beba do cálice. Esse texto aqui, por que Paulo diz para nós nos examinarmos a nós mesmos, para que assim possamos participar do Senhor? Por que ele diz isso? Obviamente porque a ceia do Senhor é santa. Amém? A ceia do Senhor é santa. Este é um momento sagrado. Este não é um momento qualquer, não. A ceia, como eu disse ainda há pouco, se houver um culto mais importante, é o... Por isso ele diz, examine-se. Pergunta, como é que eu me examino a mim mesmo? Você pode se perguntar, pastor, é uma tarefa de grande responsabilidade. Eu tenho que me examinar aqui algumas informações dentro da Bíblia para ajudá-lo em todos os momentos de ceia a você se examinar a si mesmo. Olha, por exemplo, eu anotei aqui 4 áreas de autoexame. 4 podemos exercer o autoexame. O primeiro é o seguinte, olha só, porque o crente, ele tem que viver uma vida condigna diante do Senhor. E o que é essa vida condigna? Né? Examinarmos-nos a nós mesmos entre a nossa vida. Qual é o padrão da Bíblia? Aí você vê qual é o padrão da Bíblia. Ou eu vivo diferente. Esse é o autoexame. É o examinar-se a si mesmo. Então eu anotei 4 áreas para a gente pensar. A primeira é a área da santidade. O desapego ao mundo. Então, e o que é mundo? Porque nós estamos no mundo. Estamos no mundo. Nós comemos, bebemos, trabalhamos, estamos aqui. Vamos ver tudo isso agora. Olha, venha comigo aqui para a primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 em diante. Primeira carta de João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora, o que é mundo? É isso aqui, versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Quem pode dar glória? Olha só,
O mundo é isso, concupiscência da carne. Você já precisa explicar muito? Carne. Concupiscência dos olhos, que os olhos ficam olhando, ficam vendo, e o nosso olhar pode ser concupiscente, quer dizer, cheio de maldade, cheio de cobiça pelas coisas do mundo. E diz aqui a soberba da vida, quer dizer, há pessoas que são soberbas no sentido espiritual, não se submetem a Deus. Dizem, não, eu dirijo. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Pronto. Então, isso é a sua. Vamos nos examinar a nós mesmos quando nós olhamos esse negócio de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, e nós dizemos, olha, eu faço a vontade de Deus, eu me afasto das coisas do mundo, desapego ao mundo. Então aqui está um campo de ação no qual você pode se examinar a si mesmo. Então antes de participar da ceia, você vai dizer, olha, o padrão bíblico é esse aqui. Será que eu vivo de acordo com esse padrão bíblico? Olha só. Venha comigo ainda, aqui ó, 2 Coríntios 5,17. Estávamos lendo ali aos Coríntios, capítulo. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Uma outra tradução diz assim, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Então é assim, nós vivemos, meus irmãos, uma vida incrível. Nós nascemos de novo. Se alguém está aqui que não tem certeza se nasceu de novo, fale com a gente, não fique com dúvida. Porque tem uma coisa também, o neném novo e não sabe que você é uma nova criatura, né? Então, meus irmãos, aí está um primeiro campo no qual você pode se examinar. Examine-se o homem a si. Por exemplo, um segundo campo de ação, eu chamo de obediência. Obediência, porque a tendência do crente é obedecer. Se a gente estiver aqui, se converter, porque o crente tem uma natureza dócil. Jesus nos compara com ovelhas. E eu me lembro de um videozinho que me mandaram, uma coisa engraçada. Assim, na época da pandemia, como é que os pastores poderiam trazer de volta para a igreja os membros que não queriam voltar? Porque muita gente ficou em casa e custou a voltar para a igreja. Aí mostrava uma criança puxando pela orelha uma ovelha. A ovelhinha aqui e a criança aqui, ó. Assim, puxando pela orelha. Só que de vez em quando escapava a mão da orelha da ovelha. E aí a ovelha, agora veja, a ovelha em vez de fugir, porque se fosse um outro animal, não queria ficar. Não. Aí a criança de novo. Eu quero mostrar que a ovelha tem um caráter dócil. A ovelha é um animal dócil, que obedece. A criança puxando pela orelha, a ovelhazinha fazia bé, 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 né? Só isso. Alguém recebeu esse videozinho? Algumas pessoas aqui receberam. Pois é. Então, muito engraçado. Mas isso
É a mesma natureza do crente. O crente é obediente. Ele tende a obedecer. Olha o que diz aqui a palavra. Vamos lá para 1 João de novo. Primeira carta de João. Olha o que diz aqui. Vamos novamente ler. 1 João capítulo 2, versículo 3 em diante. Ó, diz assim: ora, por isto, quer dizer, se você entende das coisas de Jesus, as coisas de Deus, então você reage dessa forma aqui, ó. Diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Se guardamos os seus mandamentos. Aí, versículo 4, esse é forte. Diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Então, portanto, a primeira tendência do crente é obedecer os mandamentos de Deus. É obediência. Aí, versículo 5 diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente. Isto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Como é que Jesus andou? Ele era obediente. Evangelhos, você vai ver que Jesus sempre alegou isso. Os judeus questionavam Jesus e Jesus dizia: eu e o Pai estamos ligados. Eu obedeço o meu Pai. Eu e o Pai somos um, etc, etc. Então, assim, Jesus estava no mundo em obediência ao seu Pai celestial. Havia uma relação assim entre eles. Então, da mesma forma como Jesus obedecia ao Pai, nós também temos que obedecer a Jesus, obedecer a palavra de Deus, obedecer os mandamentos de Deus. Pronto, essa é uma área de autoexame. Você vai dizer: será que eu sou obediente ou eu sou meio rebelde, ainda não estou bem convertido? Será? É uma área de exame aqui. Você se olha na obediência. O padrão é esse, é obediência. Muito bem. Outra área muito interessante é o fruto do Espírito. Venha comigo para Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, o fruto do Espírito é isso tudo aí. Amor, alegria, paz, etc. Aí você diz: bom, esse é o padrão. Em outras palavras, eu tenho que ter amor. Eu tenho que ter alegria. Eu tenho que ter paz. Eu tenho que ter, o que tem mais aqui? Longanimidade, quer dizer, paciência. Eu tenho que ter benignidade, quer dizer, eu tenho que ter um coração bondoso, benigno. Aqui fala em bondade, é parecido. Fidelidade, eu tenho que ser uma pessoa fiel. Eu tenho que ser uma pessoa mansa, mansidão, né? Domínio próprio, algumas Bíblias traduzem como temperança. Quer dizer, domínio próprio é autocontrole. Eu tenho que me controlar. Aí você se pergunta: eu sou isso? Eu sou isso? Se analisa, né? Se você descobre uma falha, não é para você desanimar, fugir. Não. É para você orar ao Senhor. Você se rende ao Senhor. Você diz: Senhor, olha, eu não tenho amor pleno. Eu vou lhe dizer, se tem alguém aqui que falha no amor, sou eu. Eu luto comigo mesmo e luto com Deus. Eu digo: Senhor, põe amor no meu coração. Eu me lembro de uma irmã em Brasília, que estava numa reunião de senhoras. E ela orava por mim. Ela estava lá na reunião e era a vez dela orar, e eu passei, escutei ela dizendo: Senhor, abençoa o pastor Valmir, dá para ele um coração dócil,
da mansidão para ele. Eu digo, meu Deus, quer dizer que eu não tenho mansidão nenhuma, estou ruim. Pois é, meus irmãos, mas é a história, eu fico me combatendo. Tem um texto aí na Bíblia que o apóstolo Paulo diz assim: eu esmurro o meu corpo, eu esmurro, quer dizer, eu luto contra mim mesmo, para que eu possa, aí Paulo diz assim, para que eu possa pregar aos outros e não ser desqualificado. Ele temia ensinar para os outros e ele mesmo não seguir. Como é que você ensina uma coisa que você não segue? Então, é isso, meus irmãos. Portanto, o autoexame, o examine-se a si mesmo é isso. É você procurar na Bíblia coisas relacionadas com o padrão cristão e você coloca aquilo ali como um espelho na sua frente e você se pergunta, será que eu sou isso ou eu ainda estou devendo? Ainda não estou no padrão. Então, só que o autoexame não é para afastar, é para aproximar, é para fazer com que você se transforme numa nova criatura. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Que bom, é isso. Uma outra área que eu queria também mostrar para os meus irmãos. Eu chamo assim, uma área em que eu tenho que apresentar a vida espiritual. Não só eu me desapegar do mundo, não só eu obedecer, não só eu procurar o fruto do Espírito, mas eu tenho que mostrar na minha vida a graça de Deus. Eu tenho que manifestar na minha vida, na minha maneira de ser, nas minhas palavras, nos meus pensamentos e principalmente nas palavras e nos atos. Eu tenho que manifestar na minha vida a graça de Deus. A vida espiritual que o Espírito Santo me dá, eu tenho que mostrar, eu tenho que revelar. Não é exibicionismo, não é isso não, mas é uma questão de bom testemunho. Não é exibicionismo, é bom testemunho. Tinha uma irmã que eu conheci, ela era musicista, ela fez um corinho assim que dizia: que todos vejam em mim Jesus brilhar. Que todos vejam em mim aquela paz que Cristo dá. Que todos vejam em mim Jesus brilhar. Então, que todos vejam. Tem um outro corinho que diz assim, que a beleza de Cristo se veja em mim. Esse é bem antigo. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Quem conhece essa música? Tem poucos antigos aqui. Toda a sua admirável pureza e amor. Quer dizer, a beleza de Cristo ser vista na nossa vida. Glória a Deus. Então, onde é que tem textos da Bíblia para servir de exemplo? Vou te mostrar. Por exemplo, vem comigo aqui para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 46. Olha o que diz aqui. Aqui é a igreja primitiva, quando, logo após o Pentecoste. No dia de Pentecoste converteram-se 3.000 pessoas. E de repente, aqueles 120 que estavam no cenáculo, que foram cheios do Espírito Santo, de repente eles ganharam 3.000 pessoas para Jesus. No discurso de Pedro, no dia de Pentecoste, ele ganhou 3.000 pessoas. E aí diz que esse pessoal, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 42. Veja o 42, primeiramente. Aqui, perseveravam, eles aprenderam. Do mesmo jeito como eu estou falando aqui, eu estou ensinando, para todos os efeitos. Estou aqui mostrando, estou expondo. Então, os apóstolos ensinavam esse pessoal. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 6. Olha só. Diariamente perseveravam unânimes no templo.
partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Queria chamar a atenção para o final, mas essa perseverança, perseveravam unânimes no templo, quer dizer, eles estavam sempre juntos, todo mundo estava junto, os apóstolos marcavam a reunião, todo mundo ia para lá. Então, diz assim, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Aí, esse partiam pão de casa em casa é porque não tinham igreja naquele tempo, não tinha templo cristão. Então, a ceia do Senhor aqui, partiu um pão de casa em casa, refere-se à ceia. Ele serviu a ceia nas casas dos irmãos. Agora sim, tomavam suas refeições, aí já é comida mesmo, já é almoçar, jantar, um convidar o outro para comer em casa, vem cá, vamos almoçar com a gente, vem jantar com a gente aqui e tal. Então os irmãos tinham aquele amor, aquela amizade, aquela relação. E diz aqui, tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Coração simples, coração puro, mas com muita alegria. Você pode imaginar o primeiro amor como é? Tinham recebido Jesus naqueles dias, estavam mesmo cheios de alegria. Então, essa vida espiritual precisa ser mostrada. Eu vou lhe dar um outro exemplo aqui. Venha para capítulo 16. Atos 16. Versículos de 30 em diante. Aqui é o carcereiro de Filipos. O carcereiro de Filipos, a maioria dos irmãos conhece essa história, que Paulo e Silas estavam presos lá, e de repente veio um terremoto, e as portas do cárcere se abriram, as prisões se relaxaram, e eles foram soltos. E o carcereiro ficou apavorado, queria se matar, mas Paulo gritou, não te faças nenhum mal. Os presos estão todos aqui, porque havia uma punição caso o carcereiro deixasse os presos fugirem. Mas o texto diz aqui, veja o versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? O carcereiro entendeu que havia alguma coisa diferente naquela fenomenologia toda. O terremoto, por exemplo, o fato de Paulo e Silas serem presos, porque falavam de Deus. O carcereiro sabia disso. Falavam das coisas de Deus, né? E foram presos. E em vez de murmurarem, de reclamarem, eles estavam cantando. Eles levaram açoites, foram lá amarrados no tronco, na prisão interior, a prisão mais de dentro, e estavam cantando, louvando a Deus. O carcereiro diz, o que é isso? Né? Aí vem imediatamente o problema da alma. O que é que vai ser do meu futuro? O que é que eu faço para salvar a minha alma? Então, diz aqui o texto, versículo 31. Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. E agora, versículo 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. É isso que eu quero destacar. Depois de tudo isso que aconteceu com o carcereiro, ele ficou triste? Não. Diz aqui, ele com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então, em outras palavras, você, meu irmão, você, minha irmã, tem que ser uma pessoa alegre. Nós temos que ser alegres. Eu sei de uma história que em Cuba, nesse tempo, Cuba tinha outro regime, mas lá em Cuba, os metodistas
congressos do avivamento do João Wesley, e eles eram batizados com o Espírito Santo, os metodistas de Cuba. Então, eles eram chamados de os entusiastas. Olha só, chamavam os crentes metodistas de Cuba. Sabe o que é uma pessoa entusiasmada? Sabe? Entusiasmo. Pois é. Então é o nome que eles receberam. Aí é dos... Todo mundo dessa igreja é entusiasta. Como gostaria que a vizinhança comentasse, esse pessoal aí é um pessoal alegre. São alegres, não sei porquê, mas são alegres. Só que eles não sabem que nós temos Jesus. Nós temos Jesus. Nós temos a salvação. Nós temos o perdão dos nossos pecados. O Senhor está conosco em todas as horas. Quando a gente dobra os joelhos para orar, quando a gente ora sentado ou em pé, de qualquer forma, o Senhor ouve as orações. Isso nos dá grande alegria. Quem é que tem algum testemunho para dar de uma bênção que recebeu? Levante a mão e dê glória a Deus. A maioria aqui tem bênçãos para contar. É isso. Isso é que nos dá alegria. Glória a Deus. Então, essa vida espiritual precisa se manifestar. Aí, você quando se examina, e diz assim, examine-se o homem a si mesmo. Examina, aí você vai se perguntar. Pois é. Eu sou uma pessoa tristonha ou eu demonstro alegria da minha vida espiritual, por causa da minha vida espiritual? Aí você diz, não, eu sou tristonho. Então tem que mudar. Você tem que ser alegre, tem que pedir a Deus graça para ser uma pessoa alegre. Uma pessoa bem disposta, uma pessoa satisfeita. Quem está satisfeito com Cristo aqui, levante a sua mão e dê glória a Deus. Está satisfeito? Então mostre um sorriso deste tamanho e dê glória a Deus. Sorriso deste tamanho. Pois é. E isso parece uma coisa de somenos, mas não é não, meus irmãos. Aqui, o carcereiro demonstrou grande alegria. Diz aqui, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então, estes são sinais, são demonstrações de vida espiritual que servem de parâmetro para o nosso autoexame. Então, examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Aí a ceia do Senhor não vai ser tristonha. A ceia do Senhor vai ser um momento de alegria, um momento de gratidão, um momento de júbilo, um momento de louvor ao nosso Deus, um momento de exaltação ao nome do nosso Deus. Amém, meu? Então é isso, receba esta palavra, receba esta mensagem, e aí aprenda, vamos aprender quais são as áreas, pelo menos que eu falei aqui, tem muitas outras áreas que você pode examinar para fazer um autoexame, né? Eu citei santidade, quer dizer, desapego ao mundo. Diga, desapego ao mundo. Outra área, obediência. Outra área, fruto do Espírito. Outra área, vida espiritual. Manifestar a vida espiritual. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Não economize louvores, meus irmãos. Lá no céu, o céu é um céu de louvores. E quando nós aqui incentivamos os irmãos a dar glória a Deus e aleluias, etc., nós estamos treinando para quando chegar lá, o Pai Celestial não ficar cobrando. Que, aliás, só vai para lá mesmo Põe em mim a alegria da tua salvação. Põe em mim o gozo da tua salvação. Põe em mim o fruto do Espírito. Põe em mim, Senhor, vida espiritual. Põe em mim, Senhor, todas as qualidades de um cristão. Glória a Deus. Então é isso, meus amados irmãos. E vamos
em todos os cultos de ceia, nos examinar a nós mesmos. E agora você já sabe em que você vai se examinar. Uma vez estávamos orando e estava todo mundo de joelhos. E tinha um irmão de joelhos que estava olhando. Eu disse, você está procurando alguma coisa? Ele disse, não, é que eu não sei como é que eu ore. Eu não sei como é que eu ore. Aí eu disse, beleza, olha, você está com a Bíblia aí, veja Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, olha aqui. Vamos para lá de novo? Onde tem o fruto do Espírito. Olha só, deixe-me abrir aqui a minha Bíblia, que está custando abrir. Gálatas capítulo 5. Aqui, ó, eu disse, olha, começa a te examinar a ti mesmo. Aí eu disse assim, a partir do versículo 16, Gálatas 5,16, diz assim, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Digo, olha, você vai orar nesse sentido. Aqui tem a lista dos pecados da carne, está aqui, versículo 19. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, etc. Digo, olha, você quer orar? Te analisa, te examina a ti mesmo. Você está envolvido com prostituição? Ah, não estou, corta fora. Tem alguma impureza na tua vida? Ah, não, corta fora. Né? Idolatria, você é um idólatra? Não, eu só adoro a Deus. Feitiçaria, você se mete com feitiçaria? Ah, não, então esse sai fora. Agora, inimizades, aí de repente tem uma inimizade com alguém. Porfia, você está numa briga. Você está enquadrado aqui. Então vá procurando em que você está enquadrado e ore. Pede ao Senhor para tirar isso de você. Por outro lado, a partir do versículo 22, diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, tal. Aí você diz, o que é que você está devendo? Você é perfeito no amor? Que ponha amor no teu coração. E assim por diante. Aí usa aqui ser assunto de oração. Ele disse, eu não tenho assunto nenhum, eu já orei tudo que eu tinha que orar. Eu digo, não, mas aí isso não acaba nunca. Não acaba nunca. A oração, as temáticas para a oração não terminam nunca. Você vai orar, então, na palavra, confrontando a sua vida com a palavra de Deus. Isso tudo é autoexame. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos revista da sua graça. Eu vou pedir que os meus irmãos fiquem em pé. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos orar. E você que está nos ouvindo, nos assistindo pela internet, ore conosco também. Glória a Deus. Eu vou pedir que a igreja toda repita esta oração. Diga assim, Senhor Jesus, eu te agradeço, porque a tua palavra fala conosco. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Eu te agradeço, meu Deus, porque a cada dia nós somos confrontados com a palavra. Então, Pai, ajuda-nos a te servir de maneira correta. Pai Celestial, em nome de Jesus, dá-nos vitória contra as tentações, dá-nos vitória contra o pecado, coloca no nosso coração o fruto do Espírito Santo. Senhor, abrimos a nossa vida e o nosso coração para que tu operes. Muito bendigo, eu te exalto desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.